27 de julho de 2023, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles viram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Hoje nós estamos diante de uma realidade da compreensão do mistério do reino de Deus. Não é fácil entender, compreender, escutar, ver aquilo que Jesus anuncia sobre o mistério do reino dos céus. O conhecimento é dado a algumas pessoas, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Assim é a verdadeira realidade do anúncio do mistério do reino dos céus. A cada um são dados alguns dons, e quem põe em prática a palavra do Senhor aumenta cada vez mais esses dons, é capaz de compreender, ele vê com seus olhos, ele ouve com seus ouvidos, e ele guarda no seu coração a mensagem, é capaz de compreender, e essa mensagem vai crescendo na sua vida. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Muitas vezes nós estamos cegos e surdos. E quantos e quantas se fecham em si mesmos, não são capazes de abrir-se para a mensagem da palavra de Deus, para o anúncio desta boa notícia. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Os olhos dos discípulos estavam abertos, o olhar deles começa a ser transformado por Jesus. Jesus cura o interior da vida deles e eles começam a perceber a importância deste mistério do anúncio do reino dos céus. Eles conseguem, aos poucos, ir entendendo e compreendendo, e assim os dons estão sendo distribuídos no coração de cada um deles. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Muitos queriam ver Jesus, muitos queriam tocar nele, muitos desejaram ardentemente estar com ele, e não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas aos discípulos sim, a eles sim, e eles foram capazes ao longo de suas vidas de serem as testemunhas vivas, creíveis do mistério deste anúncio da boa notícia, por meio das parábolas, por meio
dos milagres que ele realizou, os discípulos foram percebendo que Jesus estava vivo e presente no meio deles, e as bem-aventuranças confirmam toda a missão redentora do Senhor. Que estejamos abertos para escutar, para ver aquilo que nós precisamos ver e ouvir para sermos verdadeiramente discípulos do Messias. Que Deus abençoe você.